Então, boa tarde a todos. Eu sou o Eric, estou aqui com o Enzo e com o Felipe. A gente vai falar um pouquinho de LangChain hoje. Então, para começar, o que que é LangChain, né? Muitos de nós, no dia a dia da faculdade, do trabalho, já usamos algumas APIs de modelos de LLMs. No entanto, se a gente quiser construir aplicações um pouco mais robustas, a gente percebe que o trabalho vai além de simplesmente fazer chamadas de API. A gente precisa gerenciar o contexto da conversa, conectar o modelo a diferentes fontes de dados, garantir que a saída seja consistente, e, e são exatamente esses desafios de engenharia que o LangChain ele se propõe a resolver. Ele é um framework de código aberto para desenvolver aplicações impulsionadas por modelos de linguagem. Ele fornece uma estrutura e um conjunto de componentes padronizados que guiam o desenvolvimento, promovendo um código mais organizado. A tecnologia é mantida por uma comunidade ativa, o que resulta em uma rápida evolução e uma vasta gama de integrações. O objetivo central do LangChain é simplificar e otimizar todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Isso se aplica desde a fase de prototipagem, onde ele acelera a validação de ideias, até a fase de produção, onde esse ecossistema oferece ferramentas para criar aplicações mais robustas e escaláveis. Bom, para entendermos um pouco do que é o LangChain, é interessante olhar um pouco da história dele, que é bastante recente conectado ao boom da IA generativa. O projeto foi iniciado por um engenheiro chamado Harrison Chase, em 2022, enquanto ele trabalhava na empresa AI Robust Intelligence. Ele enfrentava repetidamente os mesmos desafios: construir aplicações que exigiam múltiplas camadas a modelos de linguagem e conectar esses modelos a outras ferramentas ou fontes de dados e encadear essas operações de forma lógica. Ele percebeu que gastava muito tempo escrevendo código repetitivo só para orquestrar essas interações. Movido por essa necessidade, ele começou o LangChain como um projeto pessoal em código aberto e a primeira versão foi lançada em outubro de 22, com um objetivo muito claro: criar um padrão para compor e encadear diferentes componentes, permitindo que desenvolvedores construíssem aplicações com LLMs de forma rápida e modular. A ideia não era reinventar os modelos de linguagem, mas sim oferecer as ferramentas para trabalhar com elas de maneiras eficazes. O timing do lançamento do LangChain foi perfeito. Ele foi lançado em outubro de 22, como o Enzo falou, e apenas um mês depois, em novembro de 22, a OpenAI lançou o ChatGPT, e o mundo viu uma explosão de interesse em IA generativa, como todos nós conseguimos perceber. De repente, milhares de desenvolvedores ao redor do mundo estavam enfrentando exatamente os mesmos problemas que o Harrison enfrentava diariamente. Eles queriam construir suas próprias aplicações usando LLMs e precisavam de uma ferramenta para isso. O LangChain, por ser de código aberto e resolver um problema real e imediato, foi adotado pela comunidade de forma massiva e extremamente rápida. O projeto viralizou no GitHub, acumulando dezenas de milhares de estrelas em poucos meses. Um sinal claro que ele realmente estava ajudando as pessoas. Vendo a dimensão que o projeto estava tomando, em janeiro de 2023, o Harrison Chase decidiu se dedicar integralmente a ele e fundou a empresa LangChain, para dar suporte profissional ao framework e construir produtos comerciais ao seu redor. Com a popularidade e a formação da empresa, o LangChain atraiu a atenção de grandes investidores do Vale do Silício. Em abril de 2023, a empresa levantou 10 milhões de dólares em uma rodada de investimento. Pouco depois vieram outras rodadas, incluindo uma de 25 milhões de dólares, validando a importância do LangChain como uma peça fundamental na nova arquitetura de software de IA. Esse capital permitiu que a empresa investisse em duas frentes principais. A primeira foi continuar desenvolvendo o framework de código aberto, adicionando mais integrações e tornando-o mais robusto, e a segunda foi a criação de um produto comercial chamado Langsmith. O Langsmith foi projetado para resolver a maior dor dos desenvolvedores, que colocam aplicações de LLM em produção, a depuração e observabilidade. É uma plataforma que permite visualizar exatamente o que está acontecendo dentro de uma chain, monitorar custos, latências e o desempenho do modelo. A gente vai falar um pouco melhor dela mais para frente. O lançamento do Langsmith e a evolução do framework, com versões mais estáveis, como a V0.1.0, marcaram a transição do LangChain de um projeto popular para uma plataforma empresarial séria. A visão de futuro é clara: ser a infraestrutura padrão para o desenvolvimento de aplicações com LLMs, oferecendo as ferramentas necessárias para que qualquer desenvolvedor possa construir e implementar agentes já de uma forma confiável e em escala.
É, o LangChain, ele se destaca porque ele é super modular. Ele transforma as partes de uma aplicação, por exemplo, como as LLMs, em blocos que eles podem ser reutilizados. Isso deixa o desenvolvimento e a manutenção de sistemas complexos bem mais simples e tranquilo. É, como esses blocos eles seguem interfaces padronizadas, dá para tocar o provedor de IA, o banco de dados, sem muita dor de cabeça. Ou seja, você não fica muito preso a uma única tecnologia e você ganha uma flexibilidade muito maior. Outra coisa interessante é que o framework ele permite criar agentes autônomos que usam o LLM como se fosse um cérebro. Eles conseguem raciocinar, escolher ferramentas e resolver problemas em vários passos, indo além de só responder perguntas. Além disso, o LangChain cobre todo o ciclo de vida do projeto. Tem o LangGraph para desenvolvimento avançado, o LangSmith para testar e monitorar, e ainda oferece tudo que você precisa para colocar a sua aplicação no ar. E como é open source, o ecossistema está sempre evoluindo e acompanhando as novidades do mercado. Pode passar. É, o LangChain ele funciona como um verdadeiro maestro na orquestração de fluxos complexos. Ele conecta diferentes componentes, como os LLMs, APIs, bancos de dados, permite criar lógicas de vários passos. É, assim, ele vai além de buscar e entregar informação, ele organiza todo o raciocínio e o fluxo da aplicação. Um dos pontos fortes é a criação de agentes autônomos, que o LLM vira um motor de raciocínio, vamos dizer assim, capaz de tomar decisões dinâmicas. Esses agentes eles escolhem sozinhos quais ferramentas vão usar, como buscas ou APIs, sem depender de um roteiro fixo. Isso dá muito mais flexibilidade e inteligência às suas soluções. O Lentinho ele também se destaca pela versatilidade, ele funciona como um verdadeiro canivete suíço. Ele serve tanto para casos simples, como chatbots e automações, quanto para projetos avançados que precisam de análise e integração mais sofisticada. Isso é algo que muitas alternativas não oferecem, já costumam ser mais engessadas ou limitadas a cenários específicos. Outro ponto diferencial é que o ecossistema é mais completo. O LangChain ele tem essa enorme variedade de integração que evita a dependência de uma única fonte, tipo um fornecedor. Além disso, ele entrega uma solução ponta a ponta, incluindo ferramentas para o desenvolvimento, como eu tinha falado anteriormente do LangGraph e do LangSmith. É, as outras alternativas até oferecem boas funções isoladas, mas raramente cobrem todo esse ciclo de vida de um projeto de forma tão integrada como o LangChain faz. Além disso, por ser open source, ele evolui muito rápido, incorporando novidades e acompanhando as tendências do mercado. Isso aí vai garantir que tem uma inovação constante e a comunidade está sempre ativa, impulsionando melhorias contínuas. Pode passar, por favor. É, o LangChain ele oferece uma interface unificada para interagir com diversos modelos de linguagem, em vez de ter que aprender a API específica de cada provedor, seja da OpenAI, Google, ou qualquer outra coisa. O LangChain ele dá uma camada de abstração. Isso vai permitir que você escreva um código uma única vez, e se você quiser mudar depois o modelo, a alteração é bem pequena, tipo, é fácil de fazer. Existem duas categorias principais do modelo, são os LLMs tradicionais, que operam uma lógica mais simples de texto de entrada e texto de saída, e tem os chat models, que eles são mais adequados para conversa, que eles recebem uma lista de mensagens com papéis mais definidos para o usuário, assistente, e ele retorna uma mensagem. O grande benefício é que a flexibilidade para prototipar com um modelo e depois migrar para outro, que ajuste melhor o seu orçamento ou desempenho. Então, no slide anterior, a gente introduziu um pouco a ideia que existem dois tipos diferentes de models no LangChain, os LLMs e os chat models. Vamos aprofundar um pouquinho mais na distinção dele e entender por que a diferença é fundamental quando você vai escolher qual que você vai usar. Começando pelo LM, vamos pensar nele como abordagem clássica. Foi a primeira que surgiu e ela é fundamentalmente sem estado, significando que cada chamada que a gente faz é completamente independente uma da outra. A interface é a mais simples possível. Você envia uma string de texto, o modelo te devolve outra string de texto. É como uma função pura. A mesma entrada vai sempre tender a ter a mesma saída, e o modelo não tem memória do que você perguntou antes. Isso torna ela ideal para tarefas simples e diretas. Resumir um artigo, classificar o sentimento de uma frase, traduzir um parágrafo. Ele geralmente interage com os endpoints mais antigos das APIs dos provedores.
Agora, olhando para a interface do chat model, que é a abordagem moderna e que na maioria das vezes tem muito mais poder, a grande mudança é que ela foi projetada para ser consciente do estado da conversa. A entrada não é um texto único, mas sim uma lista de mensagens. Cada uma dessas mensagens é um objeto que contém o conteúdo e o papel de quem a enviou. A System Message pode definir o comportamento do assistente, enquanto a Human Message faz a pergunta do usuário, e a AI Message é para as respostas anteriores do próprio modelo. Ao reenviar essa lista a cada nova iteração, nós estamos efetivamente entregando todo o histórico de conversa para o modelo, e é assim que ele mantém o contexto. Portanto, a escolha não é somente sobre o formato dos dados, é sobre a gestão de estado. LLMs são tarefas únicas e sem memória, enquanto chat models são para qualquer aplicação que precise se lembrar de interações passadas, como chatbots, assistentes virtuais ou agentes complexos que precisam de diálogo para resolver um problema. Para quase todas as novas aplicações que vocês forem construir hoje em dia, o chat model vai ser a escolha correta. Ele é mais flexível e alinhado com a direção que todos os modelos de linguagem estão tomando. A grande maioria dos provedores líderes, inclusive, como a OpenAI e Google, eles estão gradualmente descontinuando ou até tratando como legado os endpoints antigos que a LLM usa. Estão focando primariamente em investindo pesado nos endpoints que são usados pelo chat model. Ou seja, se vocês forem tentar usar um modelo mais avançado, como o 4O do GPT e as funcionalidades mais recentes, provavelmente o LLM não vai estar mais funcionando e tendo suporte para isso. Bem, agora que a gente já detalhou os models, a gente precisa entender como dar instruções para eles. É aí que entram os prompts. Eles são fundamentalmente o conjunto de instruções que a gente envia para o model para guiar o comportamento e a resposta. A qualidade da saída que recebemos está diretamente ligada à qualidade e clareza dessas instruções. No desenvolvimento com LangChain, a boa prática é não utilizar textos fixos como prompt. Em vez disso, usamos componentes chamados prompts templates. Ele funciona como um modelo reutilizável para nossa instrução, onde a gente pode definir variáveis que serão preenchidas dinamicamente. Isso torna nossos prompts muito mais flexíveis e fáceis de manter. Para os chat models, que são focados na conversa, a gente usa uma variação chamada Chat Prompt Template. Ele permite estruturar as instruções de forma mais completa. Aquilo que eu falei, definir mensagem de sistema, mensagem do usuário, histórico de conversa, o que é essencial para o bom funcionamento da aplicação do diálogo. A abordagem do LangChain é construir uma cadeia de execução de forma declarativa. O que isso quer dizer? Em vez de escrever um código para pegar a saída do prompt e manualmente passar ela para o modelo, a gente simplesmente define a sequência de operações, primeiro o prompt, depois o modelo, e o próprio LangChain se encarrega de gerenciar o fluxo de dados entre elas. Essa abordagem resulta em um código muito mais limpo e legível, pois nosso foco passa a se definir o que deve acontecer, e não como os dados devem ser transportados entre os componentes. Agora vamos entender como o LangChain faz essa conexão. E aqui que entra o conceito central e que dá o nome ao framework, as chains. Uma chain, ou corrente em português, é a forma fundamental de combinar dois ou mais componentes no LangChain. Ele cria uma sequência de execução estruturada, onde a saída de um componente serve como entrada para o componente seguinte. No slide anterior eu mencionei que a forma moderna de conectar um prompt ao modelo é definindo a sequência de operações. Essa definição prompt model é a forma como construímos uma chain hoje em dia. Cada componente que segue esse padrão de conexão é um runnable, e ao conectá-los estamos criando um runnable maior, que é a nossa chain. A chain mais básica e comum que vocês vão encontrar é a LLM chain. Ela é exatamente o que acabamos de escrever, a união de um prompt template com um model. Podemos até adicionar um terceiro passo, como um output parser, para formatar a resposta do modelo em um formato específico, como JSON. O poder das chains se torna mais evidente quando percebemos que podemos encadear umas às outras. Por exemplo, através de uma sequential chain, podemos ter o fluxo de trabalho onde uma primeira chain gera o nome de um produto e a saída dela alimenta uma segunda chain, que, por exemplo, escreve uma descrição de marketing para aquele produto. Isso demonstra a modularidade e capacidade de compor fluxos de trabalhos complexos a partir de peças simples e reutilizáveis. Em resumo, as chains são a maneira como orquestramos os componentes para executar as tarefas. Agora vamos ver como esses conceitos se traduzem em código, que é onde conseguimos ver um dos maiores trunfos do framework, na sua simplicidade.
Primeiro a gente começa importando as configurações. Aqui a gente está usando o OpenAI, mas a gente também poderia estar usando o Llama ou qualquer outro modelo. O Shaft Prompt Template para estruturar nossas instruções e também um Output Parser, que é um componente simples para garantir que a resposta final seja uma string de texto e não um objeto. A gente configura a chave da API, que é um pré-requisito para o OpenAI, visto que ela é paga. E é muito importante também que ela não esteja hard-coded no código, caso você suba isso em algum GitHub. Então, sempre coloque como uma variável de ambiente. Em seguida, a gente define o nosso prompt usando o chat prompt template. A gente cria um template a partir de uma string de texto e notem a variável produto ali entre chaves. É aqui que a entrada dinâmica vai ser inserida. A gente consegue, quando a gente for chamar essa chain, exemplificar qual que a gente quer que seja aquele produto. Logo depois, instanciamos o nosso modelo, nesse caso o chat OpenAI, especificando o modelo ali 4O, e também definimos o parâmetro de temperatura. Vale a pena explicar brevemente o que ele significa. Ele controla o nível de aleatoriedade ou criatividade de um modelo. Um valor baixo, próximo de zero, torna o modelo mais determinista e focado. Ele tenderá a escolher sempre as palavras mais prováveis e lógicas, o que é ideal para tarefas factuais, como extração de dados ou resumos. Por outro lado, um valor mais alto, próximo de 1, vale lembrar, não falei, mas ele vai de 0 até 1, né? Torna o modelo muito mais criativo e surpreendente, pois ele passa a considerar palavras menos óbvias. Isso é perfeito para tarefas de brainstorming e geração de conteúdo criativo. Aqui o 0.7 é considerado um valor alto, forçando um pouco médio, mas eu diria mais pro alto. A linha chain, igual prompt model parser, é a nossa chain em si. A gente está declarando ela de uma forma clara e legível. A saída do prompt deve alimentar o modelo e a saída do modelo, por sua vez, deve passar pelo nosso parser de string. Finalmente, para executar a chain, a gente usa o invoke e passamos um dicionário contendo a variável do nosso prompt espera. Nesse caso, a gente colocou que o produto são chocolates artesanais. O resultado é armazenado na variável e, ao imprimirmos, temos uma sugestão de nome criativo gerado por um modelo. Aqui foi um exemplo de uma vez que eu rodei esse modelo, ele sugeriu Cacau Encanto como nome e também falou um pouco mais de texto ali. Com essas poucas linhas de código, a gente tem um fluxo de trabalho completo e funcional, como vocês puderam ver. Bom, vou explicar um pouquinho do RAG, que foi um conceito já introduzido na aula passada, mas que é importante no LangChain. O que é um RAG? É basicamente uma forma de otimizar grandes modelos de linguagem. Em vez do modelo responder apenas com base nos dados de treinamento, que pode estar desatualizada, nos forçamos a consultar uma base confiável antes de gerar a resposta. Como que isso funciona na prática? Quando um usuário faz uma pergunta, primeiro ele busca na base de dados os trechos mais importantes e relevantes para aquela pergunta, integra essas informações ao prompt e a partir daí ele gera a resposta já com as fontes. Os principais benefícios que o RAG traz para a gente é que ele reduz as alucinações, porque como ele está ancorado em documentos reais que nós introduzimos a ele, a chance de ele inventar alguma coisa de repente diminui bastante. E se uma informação não está lá, ele vai dizer que não sabe, que ele não consegue gerar essa informação. As respostas, elas estão não sempre atualizadas, porque o dono daquele código precisa atualizar as informações, mas se todo dia ele quiser atualizar com informações novas, ele consegue, então ela vai estar sempre atualizada. Ele cita as fontes, porque como ele busca na base de dados dele, ele vai poder falar, encontrei essa informação do arquivo tal na linha tal. Ele é mais econômico e eficiente, porque é muito mais barato você só aumentar a base de dados dele com artigos ou PDFs novos para ele pesquisar ali, do que rodar uma IA completamente do zero. Por fim, dá mais controle e segurança, justamente porque você garante quais dados ele consegue acessar. Então, informações sensíveis não vazam. E tá- as respostas são sempre adequadas. E daqui a pouco o Felipe vai mostrar um código de um RAGzinho.
Pode passar. Bom, uma ferramenta muito útil no LangChain são os agentes. Eu vou apenas introduzir o assunto porque, pelo que eu pesquisei, as maiores ferramentas são do LangGraph, que vai ser assunto da próxima semana. Mas um agente é uma estrutura que permite o modelo não só responder, mas também decidir quais ferramentas usar para quais tarefas. Ele funciona, primeiro, ele raciocina e age. Primeiro, ele avalia qual ferramenta ele vai precisar usar para resolver o problema. E, por exemplo, se você fez uma pergunta de clima, ele vai pesquisar, vai usar uma ferramenta de clima para responder essa pergunta. Em seguida, ele age executando a ferramenta escolhida e continua o raciocínio até chegar em uma resposta final. A grande vantagem é que isso possibilita automatizar fluxos mais complexos em múltiplos passos com acesso à informação externa em tempo real. E mais tarde eu também vou mostrar um modelozinho de agente. Então, quando a gente move essas aplicações para o ambiente de produção, um dos maiores desafios é a depuração e a observabilidade. Uma aplicação com LMs pode ter múltiplos passos, e se o resultado final não for o esperado, o desenvolvedor fica um pouco às escuras, sem saber onde é que o erro aconteceu. E como a gente já falou antes, a resposta para isso no sistema do LangChain é o Langsmith. O que vocês estão vendo nesse slide aqui é a tela principal de um dos meus projetos que eu usei Langsmith. Vamos pensar nela como, acho que, um raio-x de cada execução da nossa aplicação. Esse aqui é um exemplo real de um projeto meu, onde o objetivo é a gente fazer uma pergunta em linguagem natural e receber gráficos como uma resposta. Aqui a gente consegue acompanhar o que aconteceu passo a passo. Aqui a gente consegue ver que a execução total é composta por 5 passos, né? Que o Langsmith nos mostra em qual ordem. Tudo começou com a pergunta do usuário, e ali ele usou um router para identificar que, naquele caso, ele deveria fazer um gráfico. Depois a gente passou para tratar essa consulta, conseguimos gerar depois uma query SQL com ela. Ali a gente consegue observar que teve uma latência de 40 segundos. Isso é um dos principais pontos do Langsmith. Ele consegue nos ajudar a identificar onde é que os gargalos de performance como esse, ou até, em alguns casos, erros aconteceram. Com esses dados em mão, a gente ali passou para gerar uma descrição e depois para gerar o código Plotly em si, que vai montar os gráficos. O importante aqui é a visibilidade total. Para cada etapa, a gente pode inspecionar exatamente o que entrou no input e o que saiu no output. Se houve algum erro, ali no painel lateral, a gente consegue ver, a gente tem estatísticas como o run count, que mostra que ali foram 5 passos na chain, o total tokens, que é muito bom para a gente estimar custos, já que a gente tem que sempre ficar controlando isso, e as LLMs nem sempre dão algo tão simples para a gente conseguir fazer esse controle. E a gente também consegue ver que a porcentagem de erro foi 0%, indicando que a execução foi um sucesso. Em resumo, o Langsmith transforma o desenvolvimento de LLMs, transforma o desenvolvimento com LLMs de uma tentativa e erro para um processo de engenharia de software estruturado. Ele é indispensável para depurar, otimizar custos e performance, além de garantir a confiabilidade das nossas aplicações antes e depois de ir para a produção. Aqui no próximo slide, a gente expandiu um daqueles passos anteriores, no caso o QRSQL, que foi aquele que eu tinha comentado que tinha levado 40 segundos. A pergunta natural que o desenvolvedor faria é: ok, mas o que aconteceu para demorar esses 40 segundos? E o que a gente consegue ver aqui nessa imagem é o zoom in completo dessa única etapa. O Langsmith permite que a gente clique qualquer passo da chain e expanda a execução em todos os subprocessos que ocorreram dentro dele. No painel esquerdo, a gente vê a hierarquia completa da execução do QRSQL. A gente percebe que ele não é uma operação única. Na verdade, ele é uma chain composta por várias etapas menores e sequenciais. A gente pode ver que cada função foi chamada, desde carregar um histórico, preparar um prompt, até o momento exato que ele fez uma chamada a um modelo de linguagem. Essa visão detalhada é fundamental, e ele mostra que a latência total é uma soma de várias operações. Se um passo específico estivesse falhando ou demorando mais que o esperado, nós saberíamos exatamente o que é, ao invés de apenas ter a informação genérica de que a chain esteira está lenta. Nesse caso específico, vocês podem notar que a soma direta das subtarefas claramente não totaliza os 40 segundos. Isso é muito comum e mostra para a gente que o problema não está nas aplicações de LLM.
A maior parte dessa diferença de tempo provavelmente foi gasta fazendo outros processos. Do jeito que esse código traz estruturado, eu tenho uma função chamada query_sql e eu estou fazendo um traceable da função inteira. Então a gente consegue ver, aqui ele não consegue colocar para a gente outras coisas que aconteceram dentro dessa função sem envolver a chain em si. Então, se a gente fez uma chamada a um banco de dados ou algum endpoint que demorou muito fora desses LLMs, ele não consegue falar para a gente, mas a gente já consegue ter pelo menos a ideia de que não tem nada errado nessa parte do código. E essa capacidade de mergulhar em cada etapa de processo que eleva o desenvolvimento de LLMs ao nível profissional. Ferramentas como o Langsmith nos dão a granularidade necessária para otimizar a performance, depurar erros complexos e entender de verdade o comportamento da nossa aplicação passo a passo. Agora o Enzo e o Felipe vão mostrar alguns códigos que eles fizeram de RAG e de agentes, né? Isso, eu vou posso tentar compartilhar a tela aqui. Tá. Aqui eu criei esse modelo de um RAGzinho que eu botei primeiro só esse PDF de uma aula que eu tô tendo agora que era só para testar. Aí, se eu perguntar aqui, por exemplo, que é uma entidade que faz parte dessa matéria, tipo, tem o modelo de código tem classes, tem entidades, aí daí seria uma pergunta que você faria nesse contexto. Ele te explica aqui, em VHDL, é uma entidade, é um encapsulamento do circuito. Aí, por exemplo, nesse outro PDF aqui que eu ainda não incluí na pasta, ele fala sobre como fazer uma máquina de estados em circuito mesmo. Aí, se eu perguntar aqui é uma máquina, ele ainda não deve saber responder, não sei a resposta, porque não está incluído na pasta de base dele. Então, se eu vier aqui e incluir, eu preciso executar tudo de novo, que às vezes demora um pouco. Funciona. Ele vai executar 10 comandos para aprender o que a base está dizendo, vai separar. É, eu acho melhor o Enzo ir mostrando enquanto ele está aprendendo, porque talvez demore tipo, um minutinho. Pode ser? Pode. Tá. Aí, então. Hum, Esse aqui é um modelo que tem existem alguns tutoriais para fazer agentes e deixa eu pensar aqui. Bom, eu fiz essa pergunta aqui, quem é o técnico do Fluminense hoje? Ele respondeu que é o Renato Gaúcho, mas ele bota uma ressalva aqui, porém é importante notar que informações sobre treinadores podem mudar rapidamente. É, E aí você consegue ver aqui as fontes que ele usou. Por exemplo, ontem eu fiz essa mesma pergunta, só que o Renato Gaúcho tinha anunciado a demissão dele. Então ele tinha botado aqui, o técnico fluminense é o Renato Gaúcho, mas notícias atuais informam que ele se demitiu. E se você ver aqui das fontes que ele pesquisou, é mais ou menos aqui, se eu não achar. hum, Aqui, em uma das fontes que ele pesquisou, ele diz que o Renato Gaúcho anunciou que ele pediu demissão. Mas, em vez de me informar isso, ele decidiu que era melhor só botar a ressalva. Para ter ter sugerido riscar fontes de notícias mais recentes. Por exemplo, se eu rodar aqui de novo, vamos ver se ele vai falar a mesma coisa ou vai falar da demissão. Falar a mesma coisa. Mas aí, por exemplo, se eu pesquisar um jogo que vai acontecer hoje, que é qual disposição tempo para hoje. É uma notícia que é especulação, porque ainda não saiu oficialmente. E ele, em vez de dizer que, bom, não tem certeza da informação, ele prefere dizer que eu não tenho acesso à informação em tempo real
Mas ele tem, isso aqui é uma informação que ainda não foi divulgada oficialmente, e essa é a especulação. Então ele decidiu sozinho e novamente recomendou eu consultar sites positivos confiáveis. Felipe já terminou de rodar aí? Deixa eu parar de compartilhar, Ainda não. mas Ele demora. mostra um pouquinho só para ver se mostrar que está funcionando. Então, tipo, agora ele já passou por todo o processo, ele está executando agora, somente que ele demora um pouco para carregar. Mas é basicamente para dizer que, já que eu incluí esse novo PDF que fala sobre o assunto que eu tinha perguntado antes, ele agora conseguiria responder realmente a resposta, tipo, a pergunta que eu tinha feito. Ele só tá com um pouquinho de preguiça mesmo. Não, é que ele está usando o faz, né? Ele está reconstruindo a estrutura toda É, para carregar em memória. Ele não salvou nada. Eu cheguei a falar um pouquinho do faz, aquele Product Quantization. Ainda tem que fazer o embedding, claro. Pronto. agora foi. Então, mais uma vez, pô, o que realmente dá, só para mostrar que ainda está funcionando. Ele vai mandar mais ou menos a mesma resposta. Aí agora, como tem o outro PDF, se eu perguntar o que é uma máquina de estados. Opa, ele deve saber o que é. Uma máquina de estados consiste em estados. Justo. Tipo, como eu incluí lá o PDF que explicava sobre, Uhum. ele tá podendo saber responder agora. Como o professor falou, né? Ele vai pegar esse PDF, pegar os trechos de texto, dividir alguns chunks, ele consegue fazer o embedding desse texto, e aí quando Uhum. ele faz essa pergunta, ele consegue aproximar para obter essa resposta. Uhum. É isso que a gente já está apresentar hoje, gente. Obrigado pela atenção. Tá ótimo.